O NJ está de volta. O frio ainda não chegou, mas o medo das doenças que ele traz já faz parte do dia a dia das pessoas. Velhos conhecidos como a gripe e o resfriado são comuns nessa época do ano. Isso devido à grande facilidade de contágio, através do ar, contato à pele e outras superfícies contaminadas. Mas será possível ter hábitos que evitem que a pessoa adquira a doença? Acompanhe a reportagem e as dicas de Sérgio Golini. O inverno está chegando e nesta época do ano as temperaturas baixam e com ela as doenças respiratórias e gripes começam a aparecer. Mas será possível evitar ficar doente? Bom, é meio difícil como evitar ficar gripado, mas Até aqui na frente, o certo do monitor é ele você ter uma... Tá ruim pra ele ler o meu aqui, ela fechado, cara. Tá bem mais claro mesmo que a outra. Mas beleza. Volta mais. Volta mais. Lá na outra, né? Aí. Aí. Oh, não. Aí. Pode ir. Pode ir. O NJ está de volta. O frio ainda não chegou, mas o medo das doenças que ele traz já faz parte do dia a dia das pessoas. Velhos conhecidos como a gripe e o resfriado são comuns nessa época do ano. Isso devido à grande facilidade de contágio, através do ar, contato com a pele ou superfícies contaminadas. Mas será possível ter hábitos que evitem que a pessoa adquira a doença? Acompanhe a reportagem e confira as dicas com Sérgio Golini. O inverno está chegando e nesta época do ano as temperaturas baixam e com ela as doenças respiratórias e gripes começam a aparecer. Mas será possível evitar ficar doente? bom, é meio difícil como evitar ficar gripado. Mas as medidas são as mesmas que você evita na transmissão das doenças respiratórias. Atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. Além da tradicional gripe e resfriado que já conhecemos, o tipo H1N1 está de volta e devemos ficar atentos por se tratar de um vírus mais agressivo. H1N1 gera muito essa confusão porque uma gripe, ela tem os seus sinais e sintomas que a gente chama de síndrome gripal. Então, diante dos primeiros sintomas é procurar um médico. Começou com remédio, não surtiu efeito, volte ao médico para que ele reavalie. Porque quando a situação começa a ficar grave, tem a necessidade de internação. Você é interno porque você não consegue respirar com ar ambiente, precisa de um suporte ventilatório para conseguir respirar. Então é onde se torna grave e aí sim existe a suspeita de H1N1 que está cometendo a saúde do paciente. Segundo Liliane de Moraes, simples mudanças no hábito podem prevenir o contágio. O uso de lenço que não seja descartável, na higiene nasal, sempre cobrir a mão e a boca ao tossir ou espirrar e na sequência lavar as mãos. Ter esse hábito agora, nessa época, da higienização das mãos, seja por água e sabão ou álcool em gel. Evitar aglomeração e ambientes fechados, preferir os ambientes sempre mais ventilados. Evitar objetos de uso pessoal, então assim, compartilhar esses objetos, como copos, talheres e garrafas, cada um ter o seu. Adotar hábitos saudáveis como uma boa alimentação e ingesta hídrica são os razoáveis para estar evitando aí uma gripe. Nós viemos aqui no Mercado Municipal para saber o que as pessoas costumam fazer para prevenir a gripe. Dona Luísa, o que a senhora faz para evitar o resfriado, evitar a gripe? Evitar a gripe resfriada, não tomar friagem,
comer na hora certa, se alimentar bem. Lavar bem as mãos, passar álcool, né? Álcool em gel. Se a pessoa consumir todo dia uma colher de sopa do mel de manhã e à noite, é outra coisa muito boa para prevenir gripe. Nossa, é uma das coisas assim que sempre existiu, né? Todo mundo conhece. A gente acaba, às vezes, se esquecendo. Ana Maria, há anos, trabalha com produtos naturais e garante que existem boas alternativas na natureza que ajudam no combate à gripe. O bom que eu tenho aqui seria o goji berry, que é muito bom. Outra coisa também é o anis estrelado, também que é ótimo, tá? As pessoas pensam que o goji é só para emagrecer, é o que mais procuro para emagrecer, mas ele é preventivo também, ele é riquíssimo em vitamina C. Eu tenho também o hibisco também, que é expectorante, e as pessoas também pensam que é só para emagrecer, mas eu mais vendo ele para emagrecer, mas ele é para gripe também. Apesar de não comprovada sua eficácia pela ciência, os tratamentos naturais estão se tornando cada vez mais procurados. Não tem nada comprovado cientificamente que elas ajudam a prevenir. São vitaminas, então para o corpo, para uma boa imunidade, não vou dizer que elas não são contraindicadas, mas não que elas vão solucionar a evitar a gripe nessas situações. Na medicina convencional, podemos fazer uso de vacina para prevenir gripes e outras doenças. A vacina, ela é uma prevenção. Não quer dizer que a pessoa que tomou vacina, ela não possa depois desenvolver a doença. Então, a vacina vai estar disponível primeiramente no dia 30 de abril, nos postinhos para o grupo prioritário. Ela não está aberta para toda a população de momento. Então, tem os grupos prioritários como as puérperas, as gestantes, os idosos, crianças de 2 anos, 6 meses a menores de 5 anos, são os grupos que vão estar iniciando. Fibromialgia. Certamente você já ouviu esse nome. Presente na vida de mais de 500 mil pessoas, essa doença ainda não tão conhecida, porém, conhecer os sintomas é necessário para realizar o tratamento adequado. A Câmara de Jacareí aprovou em 2014 uma lei que instituiu a data no calendário do município. Na última quinta-feira, dia 14 de abril, a Casa Legislativa realizou uma palestra sobre o assunto. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 2,5% da população brasileira sofre de uma doença comum, mas ainda pouco conhecida, a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença muito comum, tão pouco conhecida, como a gente costuma usar esse jargão. Ela é uma dor incapacitante, o paciente tem uma dor difusa por todo o corpo, normalmente ela é acompanhada de depressão, cansaço físico constante, o paciente tem o sono segmentado, não dorme bem à noite, acorda pela manhã assim, como se não tivesse dormido, não acorda disposto, e o paciente tem pontos dolorosos pelo corpo. Segundo o especialista, por ser uma patologia que causa dores, ela pode ser facilmente confundida com outras doenças. O grande problema é que a fibromialgia se passa por outras doenças. Seria por uma dor miofascial, por uma lombalgia, passa por uma tendinite, uma bursite, ela passa por uma outra, um diagnóstico diferencial de uma outra doença. A Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 12 de maio como Dia da Conscientização e Combate à Fibromialgia. Em Jacareí, o presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, criou em 2014 a lei que incluiu no calendário da cidade o Dia Municipal de Conscientização e Combate à Doença. Isso veio de uma sugestão de uma amiga, de uma pessoa que me conhece, e aproveitando do fato de eu estar como vereador, ela que tem esse problema me procurou e pediu para que a gente fizesse uma forma de realçar, de fazer chegar ao conhecimento das pessoas esse problema aí que afeta um grande número de pessoas. Para o autor da lei, essa medida, além de trazer a conscientização sobre a doença, permite ao poder público condições de investir no combate. A lei, ela cria não só a obrigação, mas ela cria também a condição, para que o município possa fazer isso. Então, a gente sabe que no poder público tudo só pode ser feito através de lei. Então, acho que a lei ela tem uma importância fundamental. Eu ouvi aqui hoje, por exemplo, uma solicitação que a gente vai procurar ver como fazer isso, como formalizar isso, que é a questão de parece que 2 remédios que ainda não tem na rede, para que eles possam, de que forma eles possam ser inseridos nesse rol de medicamentos para poder atender de forma, então, gratuita a população. Para quem sofre com a doença, como Silvia e Andréia, instituir a data no calendário do município é um grande avanço para quem luta contra a doença. Batalhamos muito por isso,
para conscientizar, inclusive, a família de quem tem esse problema. E muitas pessoas não sabem que tem, sofrem de dores e uma série de sintomas, mas não sabem que sofrem, que tem esse problema de fibromialgia. Então, eu acho importante conscientizar. Com essa lei, consegue se divulgar mais, porque muita gente tem e não sabe que tem. Às vezes a pessoa está aí fazendo vários exames e quem tem convênio, querendo ou não, ele tem um pouquinho mais de recurso. E quem depende do SUS, até descobrir o que é, fica complicado. Então, tendo a divulgação, acho mais fácil, mais prático. Rogério não sofre da doença, mas fez questão de comparecer à palestra realizada no auditório da Câmara para aprender mais sobre o assunto. Eu não conhecia essa doença até uns 4, 5 anos atrás. Essa doença, para mim, realmente passou a ser uma novidade agora, porque uma pessoa próxima da minha família tem essa doença e eu comecei a descobrir e ir atrás para saber o que mais tem de dificuldade, até para a convivência ser mais sociável. Há uma necessidade muito grande de mais divulgação, de mais informação e de um atendimento mais humanizado para essa população que sofre desse mal. Se você procura um ensino técnico de qualidade e sem custo, você não pode perder as inscrições para o vestibular da Escola Técnica Estadual. O repórter Sérgio Golini foi conversar com a diretora para nos trazer mais informações. As inscrições para o vestibulinho do segundo semestre da Escola ETEC Cônigo José Bento, a tradicional Escola Agrícola de Jacareí, está com as inscrições abertas. Nós vamos conversar agora com a Tânia, que é diretora aqui da escola, para saber mais. Tudo bem, Tânia? Quais os cursos oferecidos aqui na escola? Nós estamos oferecendo os cursos para o período da noite, Administração, Agrimensura, Agronegócio, Meio Ambiente e Química. Aos sábados, período da tarde, o ensino à distância no curso de Administração. E também, como novidade para este segundo semestre, nós estamos com uma classe descentralizada em Santa Branca, com o curso de Administração no período da noite. Certo. São quantas vagas no total? Totaliza 280 vagas, sendo 240 vagas para o município de Jacareí e sua regional, né? Vale do Paraíba, cidades vizinhas, e para Santa Branca, 40 vagas. Certo. Quem pode fazer as inscrições para esse processo e como fazer? Sim, os interessados deverão acessar, né, entrar no site www.vestibulinhoetec.com.br e para se inscrever é importante ressaltar que o candidato deve ler o manual que consta ali do site. Após ele preenche a ficha de inscrição, esta ficha ele deve ir a qualquer rede bancária para efetuar o pagamento da taxa que é solicitada. E quem pode fazer as inscrições, né? São os candidatos que já concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Tá certo. E para quem quiser mais informações, tem algum contato? Temos sim. Os candidatos interessados podem entrar em contato pelo telefone 3951-5800 ou 3951-5230. Tá certo. Obrigado pelas informações. Bom, as inscrições podem ser feitas até o dia 11/5 até às 15 horas, então não deixe de fazer a sua. Sérgio Golini para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A seguir, SAI inaugura o maior reservatório de água potável de Jacareí. A gente volta já.